Hoje é 30 de abril de 2021. O escriba acordou hoje em sentido análogo àquele do jornalista José Neumann, que é um excelente profissional, mas tem gênio ruim. Os dois não têm muita tranquilidade, às vezes, no exame das coisas acontecidas no exterior. E o Paulo Sérgio afirmou ontem ou anteontem que Neumann deve ter acordado naquele dia com um temperamento tão ruim que, se uma borboleta lhe pousasse na janela, daria um tiro na bichinha. O escriturário Paulo Sérgio não chega a isso, mas afasta o inseto com bastante cuidado para não machucá-lo, desde que o bichinho não insista, porque se insistir demais, a discussão se tornaria áspera. Hoje, este escriturário de processo penal acordou mais ou menos assim. Foi a um de seus 22 Moleskine. O Paulo Sérgio tem 22 Moleskine repletos de garatujas. E encontrou no último deles, de número 21, no penúltimo, a definição do que significa a especialidade ou a profissão de advogado. E achou sinônimos, por exemplo, aprendiz, borrador, falador, fabulatório, repetidor, remendão, defensor, medianeiro, rabulista, bonito, leguleio, contendor, ajuizador, escriba, escrevinhador, rabiscador, intercessor, pedidor, mandiqueiro mirim, nomes bonitos. Este escriturário de processo penal prefere hoje usar a expressão criminalista. Este criminalista, com 62 anos de advocacia, especializada, sim, dedicando-se ainda aos 86 anos à labuta, cada vez mais difícil, nesta pandemia em que este Brasil se encontra. E este rabulão lê no jornal de hoje, na página A6, uma notícia de que o chefe do clube militar, general Walter Braga Neto, não, general Eduardo José Barbosa, teria publicado uma nota com críticas e ameaças ao legislativo e judiciário, à oposição e à imprensa. O presidente do clube militar afirmou que o presidente está sendo obrigado a seguir a Constituição à risca, que utiliza o artigo 142 da Constituição Federal para restabelecer a lei e a ordem. E diz o presidente do clube militar que as algemas voltem a ser utilizadas, mas não nos trabalhadores que querem ganhar o sustento dos seus lares, e sim nos verdadeiros criminosos que estão a serviço do poder das trevas. E quem está a serviço do poder das trevas? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, E como as trevas têm poder devastador,
No dia 27 de abril de 2021, instalou-se uma CPI no Senado, encabeçada por um senador cuja família foi presa recentemente por acusações de esquema de corrupção no Amazonas. E diz o presidente do clube militar, já conhece o resultado da CPI. Acentua sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, o general Eduardo José Barbosa informa: se não conseguem inocentar o bandido de estimação, basta encontrar subterfúgios para anular processos. Em um tom messiânico, ou seja, advindo de um Messias, acentua: bastou a eleição de um presidente que acredita em Deus para que todo o inferno se levantasse contra ele. Isto foi posto em publicação do presidente do Clube Militar, general Eduardo José Barbosa, que este muito antigo escriba da advocacia criminal não sabe quantos anos tem. Mas com certeza o presidente do Clube Militar não há de querer reviver aquilo que aconteceu em 1964, general. Vossa Excelência provavelmente era um adolescente ou uma criança e não ouviu os gritos dos presos torturados pelo regime militar instalado naquele tempo. General, Vossa Excelência, quando explodiu a Revolução, a chamada Revolução, e pouco depois, não relembra, ou não viu, ou não percebeu o que se fez com o corpo de Rubens Paiva, sumido, quiçá posto a ser comida dos peixes, e outros muitos torturados pelo regime. Este antigo rabulão da advocacia criminal já era grande naquele tempo e pôde compartilhar, inclusive, pesquisas muitas correspondentes à soltura ou tentativa de soltura de vários daqueles presos, torturados. Este escriba, 2 ou 3 dias após o enforcamento do Vladimir Herzog, esteve no DOI-CODE e foi muito bem recebido lá quando apresentava alguém que estava fugido até aquela hora. General, foi bem recebido porque o cadáver de Vladimir Herzog era fiador daquela exibição. O defunto estava lá, embaixo da mesa, ou atrás das portas do DOI-CODE, a dizer: pode vir, porque com a minha morte eu garanto que não haverá outra agora, em sequência àquela acontecida. O general Eduardo José Barbosa. Vossa Excelência não sabe, não é testemunha, não participou daquilo tudo, ou quiçá, se quando tendo idade suficiente e vinculado a um determinado apostolado, pode até ter cooperado para aquela solução, general. Não faça isso. Vossa Excelência está afirmando que há de colocar algemas, não no trabalhador, mas em terceiros, quiçá no Supremo Tribunal Federal, general.
quiçá nos ministros, arremedando aquilo que aconteceu quando houve o golpe de 64. Não se comporte assim, porque um comportamento dessa natureza significa uma ameaça aberta à democracia brasileira, com ou sem corrupção, porque a corrupção há de ser tratada dentro dos padrões judiciais adequados. Vossa Excelência está, inclusive, ameaçando o poder judiciário inteiro, os juízes, aqueles que cooperam no fazimento da justiça. Está ameaçando também os quase 2 milhões de advogados hoje, envergonhados, sim, entristecidos, a enorme maioria escondida atrás das portas, tentando postular uma postulação hoje dificílima de ser acompanhada e definida, general. Não faça uma ameaça desse tipo a nós todos. Este antigo escriba da advocacia criminal, um dos decanos, quiçá, ou vice-decano da história da advocacia criminal brasileira, acordou de mau humor, sim, aos 86 anos. Este escriba não sabe quantos anos Vossa Excelência tem, mas sendo presidente do clube militar e com liderança na tropa, julga-se, deve ter lá os seus 60 anos, quiçá 62. É quase a idade. É um pouquinho superior à idade da filha mais velha desse escriba, general. E Vossa Excelência, dentro dessas perspectivas, está a acentuar que pode haver a expectativa de um golpe militar no nosso país. Não faça assim. Não ameace o nosso povo. Não invective contra os sobreviventes daquele tempo, que são poucos, com lembrança suficiente, general, para contar alguns segredos que, se for necessário, há de postular publicação quando uns pouquíssimos, ou uma das pouquíssimas testemunhas daquela época, contar como alguém grita e balbucia e cospe sangue quando torturado nos porões do DOI-CODE, general. Em vez de Vossa Excelência dar esse esperneio contra a democracia brasileira, precisa sonhar com isso um pouquinho e dividir com companheiros a fabulação correspondente àquilo que aconteceu naquele tempo. Alguns são testemunhas vivas, pouquíssimos. Este antigo escriba da advocacia criminal é um dos poucos com lucidez suficiente a penetrar nas nuvens negras daquela época que Vossa Excelência quer rememorar e reproduzir no nosso tempo. Não faça isso. Pense um pouquinho, converse em casa, debata com seus companheiros, tire um pouco os coturnos, estique os dedões dos pés, lave a alma
e tente um pouco arrefecer esse comportamento agressivo, porque tal comportamento não faz bem à nossa nação. Isto é uma manifestação deste velho criminalista que é sobrevivente, como alguns outros, aqueles tempos enegrecidos pelo terror. E quem sabe seja, aos 86 anos de idade, um porta-voz dos quase 2 milhões de advogados que estão encrencados, cada qual em seu domicílio, com uma dificuldade enorme de sobrevivência. E silenciosos, general, porque estão a depender que seus líderes, cada qual liderando uma das 27 seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, cada um dos advogados civilistas, criminalistas, tributaristas ou pertencente a outras especialidades, cada qual aguardando que as lideranças se pronunciem, não deixando solitário o nosso presidente do Conselho Federal, que quer fazer o seu trabalho também na manutenção dos princípios democráticos. Não ofenda a Suprema Corte, general. Cada qual dos ministros do Supremo Tribunal Federal faz o seu trabalho, cada um deles. E com os defeitos de estilo, cada um faz aquilo que entende que deve fazer. E nós brasileiros estamos suportando isso tudo. Mas não admitimos que Vossa Excelência use a sua farda, os seus coturnos, os seus galões para ameaçar a nossa democracia tão duramente obtida nesse período em que o golpe de 64 prevaleceu na nossa nação. Dito isto, este escriba vai despedir-se nesse dia que começou azedo, em que a borboleta pousou nos vidrilhos da janela do apartamento deste velho escriba da advocacia criminal. E este antigo criminalista abaixou as chinelas e deixou que ela se fosse, general. E não usou um Colt 45 para baixar um disparo na bichinha, que não tem nada a ver com Vossa Excelência, mas apenas aconselha este escriba a ser muito educado na manifestação que constitui, sim, o seu dito de encerramento. O navio segue seu rumo e há de seguir o rumo em destinação à manutenção da nossa democracia, general. Ponha juízo na cabeça com o seu presidente da República e contribua para a paz da sua nação. E lá na Vevá.